O estado de São Paulo é um dos maiores consumidores energéticos do país, cujo consumo vem crescendo anualmente. A indústria paulista representa o maior parque industrial do país e é consumidora de grande parte da energia produzida no estado. Existe uma grande preocupação quanto aos rumos que tomarão as questões energéticas no futuro. A matriz energética do estado possui uma capacidade de produção de 23 gigawatts, o que representa 15% da produção brasileira. A maior parcela da produção paulista, 65%, vem das usinas hidrelétricas, seguida das termoelétricas, a biomassa, que corresponde a 25% da produção, e os 10% restantes é produzida pelas termoelétricas fósseis, apesar de já existirem no estado instalações de energia eólica e fotovoltaica, ainda não tem representatividade na matriz estadual. A falta de iluminação no principal trevo de acesso à cidade de Morro Agudo, estado de São Paulo, localizado na rodovia Tiradentes, quilômetro 101, tem oferecido risco aos usuários. Trata-se de um local com grande tráfego de veículos e pedestres, principalmente após a inauguração do residencial Cidade Nova, em 2016. Foram registrados recorrentes acidentes com gravidade leve e também acidentes com gravidade alta e vítimas fatais. Alguns dos fatos foram amplamente divulgados nos principais canais da mídia regional e redes sociais, sempre levando discussões sobre a falta de iluminação estar diretamente relacionada ao ocorrido. Nosso projeto apresenta um sistema de implantação de iluminação pública alimentado por energia fotovoltaica, com monitoramento e gerenciamento informatizado através do conceito de Internet das Coisas. O investimento inicial é alto, porém o retorno é rápido, considerando que um sistema fotovoltaico possui estimativa de vida de 25 anos e o retorno total do investimento estimado para menos de 10 anos. O sistema de gerenciamento e monitoramento parte da necessidade de se aprimorar o serviço de manutenção, reduzindo o tempo usado para efetuar um reparo, evitando que haja falta de energia ou deterioração do sistema por demora no atendimento, que a falta de simples reparos podem ocasionar defeitos graves, que levam à consequente perda de partes importantes do sistema e comprometimento de toda a estrutura. Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouco sobre a implementação da iluminação no trevo da entrada de Morro Agudo. Para isso, a gente utilizou as normas de iluminação pública publicadas pela CEMIG, que é a Companhia de Engenharia de Minas Gerais. A iluminação de trevos, nessa norma, ela deve se estender por 100 metros além do trevo. O incremento e a redução de iluminação devem ser graduais, para não causar ofuscamento ou cegueira momentânea pelo escurecimento repentino. O incremento e redução da iluminação podem ser criados pela mudança no espaçamento dos postes. O trevo em questão tem uma planta baixa que mostra que o comprimento total é de aproximadamente 250 metros, a largura total é de aproximadamente 55 metros, o vão interno tem aproximadamente largura de 22 metros. A largura da pista de rodagem tem aproximadamente 12 metros de largura. A gente pode verificar que pela visão superior do trevo, ela tem iluminação dos dois lados. No entanto, nem no trevo, nem na rodovia onde você tem acesso a esse trevo, existem iluminações. O canteiro central, a norma de iluminação dela diz que a distância entre os postes dentro desse canteiro central tem que ter uma distância mínima de 6 metros. No nosso caso, ele tem 20 metros de tamanho, então não tem problema. Na rodovia, a norma de iluminação diz que a iluminação deve ser bilateral, ou seja, com postes dos dois lados, e também tem que ter uma relação entre a altura e a largura da pista. Quais são as variáveis na iluminação pública? Elas são a altura do poste H em metros, largura da pista em metros, o fluxo luminoso em lumens, a iluminância em lux, a área a ser iluminada em metros quadrados, o N, que é o fator de depreciação da lâmpada, e o coeficiente de utilização, que depende da quantidade de luz que vai ser utilizada na iluminação. O cálculo que a gente utilizou foi o cálculo pelo método do fluxo luminoso. Pela planta, o vão interno tem 22 metros de largura, a largura da pista tem aproximadamente 12 metros. Assim a gente percebe que os postes precisam ter uma altura de no máximo 7,5 metros. O mais comum no mercado é postes de 6 metros, que está dentro da norma. A norma para a iluminância média
E a iluminância mínima, seguindo essa norma da CEMIG, ela tem que ter uma iluminância média de 5 lux e uma iluminância mínima de 1 lux. O cálculo pelo método fluxo luminoso, a gente utiliza dados da lâmpada, então para esse caso eu tenho lâmpadas de vapor de sódio de 70 watts, elas têm índice de proteção, o IP65, cuja intensidade luminosa vale aproximadamente 660 lumens, perdão, 6.600 lumens, e o coeficiente de utilização mínimo é de aproximadamente 0,4. A área a ser iluminada, a gente pode calcular utilizando essa equação, e aí a gente percebe que para 5 lumens, a gente consegue iluminar uma área de 400 metros quadrados. Extraindo a raiz de 400 metros quadrados, a gente percebe que a área teria lado aproximado de 20 metros, ou seja, o espaçamento entre os postes deve ser de 20 metros. Para o espaçamento das áreas de menor iluminação, a gente percebe que, utilizando a mesma equação, mas mudando os valores de luminância, a gente consegue perceber que esse poste com essa mesma lâmpada, ela é capaz de iluminar uma área de 1.600 metros quadrados, cuja distância entre os postes daria de aproximadamente 40 metros. Na aproximação do trevo e no afastamento do trevo, ela tem uma graduação de iluminação, e nesse caso, essa graduação de iluminação, o espaçamento antes e depois do trevo deve ter distâncias da entrada e da saída do trevo iguais a 80 metros, 50 metros e 24 metros. No interior do trevo deve ter uma iluminância média de 5 lumens, portanto tem que ter o espaçamento dos postes de aproximadamente 20 metros. Boa noite, pessoal, aqui quem fala é o Marcel. Vou estar apresentando a simulação do nosso sistema em circuito eletrônico com iluminação via pública, né, que será desenvolvido em nosso projeto integrador no Polo de Morro Agudo. Logo mais minha apresentação, o Jorge vai estar apresentando a explicação do código de programação no Arduino referente a esta simulação do nosso sistema. Vamos lá, pessoal. Então aqui é o nosso simulador, né, que está apresentando o nosso sistema e está sendo representado aí por vários componentes. Medidor de voltagem, tensão, a temperatura, né, os postes, sensor de luz que, tipo, se estiver de dia, nosso sistema vai identificar que está de dia, as lâmpadas vão ser apagadas. Se estiver de noite, vai identificar que está de noite, as lâmpadas vão ser acesas automaticamente. Isso é a finalidade desse sensor. E tem a comunicação via 3G, né, que é a comunicação da internet que ele vai ter, e tem esse display aqui abaixo, esse display LED aqui, ele está representando nosso servidor web. No caso aqui, nesse simulador não tem um servidor web para a gente representar, então a gente colocou ele para estar representando, que é o servidor web onde vai estar armazenando nossas informações do sistema durante o dia a dia aí. Tipo uma lâmpada queimar, apagar, algum problema de energia, temperatura, um problema de bateria. Então o servidor web é responsável de receber essas informações que o Arduino vai estar enviando para ele. Aí ele vai armazenar essas informações e a nossa aplicação desenvolvida vai buscar esses dados e enviar as notificações para a gente no dia a dia, informando durante o dia a dia o status das lâmpadas, as temperaturas e tudo mais, nosso funcionamento. Então vou iniciar a nossa simulação aqui, pessoal, a gente já vai entender um pouco melhor como vai funcionar aí. Então inicializei o sistema aí, o LED já ligou ele, como se fosse o servidor web, já teve a comunicação com ele. Aí já está mostrando aí que o sistema foi iniciado e sem erro. No momento o sistema está funcionando normalmente, está normalizado, todas as lâmpadas estão acesas e a temperatura tudo ok, a bateria tudo ok. Então, aqui os botões aqui do lado vão estar representando os botões para ligar e desligar as lâmpadas. Então nesse primeiro aqui eu vou desligar a lâmpada e vocês vão ver que o servidor já vai receber essa informação que a lâmpada foi apagada. Então ele vai receber essa informação que deu algum problema nessa lâmpada, no caso. Então aqui, ó, clicar aqui, certo? E ele já vai receber essa informação aí, o servidor já vai receber essa informação. Eu já cliquei ali, já habilitei. Tá vendo que o LED ele já apagou o LED do sensor do poste 1 e ele já vai receber essa informação informando que que está apresentando algum problema aí, certo? Então, está mostrando a temperatura, certo? Olha lá, já mostrou um alerta, olha lá, poste 1 erro. Então, o servidor já recebeu essa informação, aí no caso, no dia a dia,
a nossa aplicação vai acessar no nosso servidor web, vai receber essa informação e vai mandar a notificação para nossa aplicação. Então é isso que ele vai fazer durante o dia a dia, não só dos postes, viu, pessoal, das lâmpadas, como também da temperatura, da bateria e tudo mais. Então eu vou acender novamente a lâmpada aqui, pessoal. Acende novamente a lâmpada e ele já vai parar de apresentar o erro. Já vai mostrar, como se dizer assim, a temperatura. Vai identificar que está aceso e o Arduino já vai buscar essas informações da temperatura e já vai mandar para o servidor web. Mais um momento aí que ele já vai apresentar. Aí tá vendo que já apareceu a temperatura dele aí. Então aí são os dados fictícios, só para demonstração aí. Na parte de código, a gente usou a seguinte lógica. Iniciamos a biblioteca do LCD, inicializamos a biblioteca da interface de rede e conexão com MySQL. Porém, elas estão comentadas, porque pelo simulador não dá pra gente executar elas. Em seguida, inicializamos todas as variáveis globais. Cada uma dessas variáveis recebeu o pino do Arduino. Em seguida, a gente configurou a interface de rede e definiu que a cada 5 minutos ela vai comunicar com o banco de dados. Também configuramos o servidor de banco com usuário e senha e o IP do servidor. Em seguida, iniciamos a SQL e a conexão com o banco de dados. Em setup, que é a inicialização do programa, ela vai executar uma vez só. Definimos que cada pino recebe entrada e saída de dados. Também conectamos com o banco de dados e escrevemos no LCD que o sistema foi iniciado sem erro. Na sequência do programa em loop, a gente pegou o pino 1 do fotoresistor do sensor de luz e fizemos a seguinte comparação. Se ele for maior ou igual a 800, ele vai acender todas as lâmpadas, senão ele desliga. Mas dentro dessa comparação, se ele é maior ou igual a 800, ele faz uma verificação no pino da lâmpada. Se o pino receber o valor 1, retornar o valor 1, então é porque tem um erro. Então ele vai escrever no LCD que existe um erro naquela lâmpada. Senão ele vai acender ela. Foi feita a comparação para todas as lâmpadas dentro dessa condição. Na sequência, pegamos os pinos das lâmpadas e verificamos se tem algum erro, se retornou 1. E somamos todos eles, todos os 4 pinos. O resultado, se o resultado for igual a 0, então não tem erro, ele vai continuar o programa e vai escrever no LCD a temperatura máxima e mínima daquele instante. Caso contrário, vai exibir a mensagem de erro. Dentro dessa condição também, a gente colocou a verificação do milissegundo atual e verificou se ele já comunicou com o banco de dados ou não. E ele executa a inserção no banco de dados de todos os valores que a gente setou aqui, das lâmpada 1, 2, 3, 4, carga de bateria, temperatura, data e hora. Então essa inserção vai ser feita a cada 5 minutos no servidor de banco de dados. Para apresentar a parte de programação web para o projeto integrador. No PHP, a gente usa o MySQL para poder guardar as variáveis luz e última luz para pegar as informações do Arduino, que são buscadas via PDO. Depois é feito um while para fazer a leitura constante dessas informações e um if para comparar esse valor. O parâmetro usado aqui para dar aceso apagado é 500 lumens lá, que o Arduino solta. Se for acima, a coloração vai sair azul na variável. Na variável não, na página. Se for abaixo, sai vermelho. Aqui abaixo tem o Java, que busca essas informações do PHP. E mais abaixo aqui um formulário em HTML para mostrar. Um botão de atualizar, para atualizar a qualquer momento, sem precisar esperar o sistema.
e uma apresentação aqui só, atualização da luz, e no final sai o valor, aqui, chamado aqui esse PHP aqui, que chama, e aqui é a parte que escreve em azul ou em vermelho. Aí mais ou menos fica assim a cara dele, nessa partezinha aqui que apareceria o valor quando conectado ao Arduino. Boa noite. O presente projeto integrador aborda a falta de iluminação no principal trevo de acesso à cidade de Morro Agudo. Conforme já demonstrado, o grupo traçou um plano de intervenção com um sistema de iluminação à base da energia fotovoltaica. Foi proposto também um sistema de gestão e monitoramento diante da necessidade de se aprimorar os serviços de manutenção. Segundo projeções do Ministério de Minas e Energia do Brasil, o consumo brasileiro de energia elétrica no ano de 2030 ficará entre 950 a 1.250 terawatts-hora por ano. Esta projeção nos conduz à reflexão sobre a importância das mudanças na forma como o ser humano tem interagido com o meio natural. E pesquisas realizadas também demonstram que a iluminação pública é necessária ao desenvolvimento e segurança de uma cidade, resguardando a população e pedestres ao redor da rodovia. Podendo-se concluir deste projeto integrador que esta proposta de intervenção, apresentando um sistema de iluminação associado a um sistema de gestão e monitoramento, segue as tendências atuais no sentido de usar a tecnologia disponível para auxiliar o governo a gerenciar com melhor eficiência os serviços públicos, proporcionando economia e maiores recursos para a fiscalização das políticas públicas e investimentos empregados.